Perfeito. Pessoal, nós temos um método, é o que a gente fala, inclusive, para você faturar mais de 15 mil reais por mês. E esse método, através de estudos de casos, tá? Não é coisa que surgiu da nossa cabeça, a gente descobriu esse método, tá? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Acaba sendo uma grande oportunidade. É uma oportunidade essa metodologia, esse nicho de mercado, para você faturar mais de 15 mil reais por mês. Agora, você precisa entender que é uma oportunidade para faturar mais de 15 mil reais por mês, só que não é qualquer oportunidade. Não é qualquer oportunidade. É uma oportunidade para você empreender na zona rural. Obviamente, né, Santi? A tecnologia está aí, os avanços tecnológicos estão aí, o mundo contemporâneo está aí, a globalização está aí, os avanços estão aí, e com esses avanços vão surgindo novas profissões, vão surgindo ali profissões disruptivas, tá? E o gestor territorial rural é uma dessas, a gente poderia caracterizar como uma das novas profissões que estão aí, de acordo com a conjuntura que a gente tem hoje, de ter uma confusa repartição entre as competências dos órgãos e dos sistemas cadastrais no Brasil. Então, fica meio confuso para que é e para que serve cada um dos sistemas cadastrais. Fica confuso como é que eu consigo desenvolver cada uma das documentações. E fica confuso para o cliente hoje saber como é que ele vai regularizar a propriedade dele. E por isso que ele precisa ter esse cara, que vai ser aquele assessor, que vai ser aquele cara que vai representar o imóvel rural, que vai ser aquele cara que vai empreender em cima daquela sopa de letrinhas e vai executar um método para faturar mais de 15 mil reais por mês. Entenda que essa não é qualquer oportunidade. É uma oportunidade para faturar mais de 15 mil reais por mês na zona rural. Não é qualquer outra oportunidade para faturar mais de 15 mil reais por mês. Então, se você veio para faturar mais de 15 mil reais por mês a qualquer custo, tá? Talvez você deveria repensar. Só que a grande questão é que qualquer pessoa pode executar a metodologia do Combo Rural. Qualquer pessoa pode executar o método do Combo Rural e qualquer pessoa pode empreender nessa área, pode executar essa metodologia e faturar mais de 15 mil reais por mês, tá? E por isso que acaba sendo uma grande oportunidade. Muitas pessoas ficam ali meio na dúvida, só é para profissional técnico, só é para engenheiro, só é para técnico. Não, pessoal. Apesar da gente estar lidando com alguns sistemas cadastrais, tá? Apesar de a gente estar lidando com alguns locais ali, que são locais de questões técnicas, qualquer pessoa pode empreender no método do Combo Rural e conseguir ter esse tipo de resultado. Então, anota aí. Mais de 9 milhões de imóveis rurais. A grande maioria deles precisam regularizar, precisam executar a regularização fundiária. A grande maioria deles são imóveis que estão irregulares, não estão plenamente regulares. Não tem profissional para suprir a demanda, não tem profissional para suprir a demanda, e o proprietário de imóvel rural ele está sedento, ele precisa desse cara para resolver o problema dele. Então, por isso que essa oportunidade é uma grande oportunidade. E como eu falei diversas vezes aqui na live de hoje, nesse conteúdo aqui, o que a gente está falando aqui, cara, não é da nossa cabeça. O que a gente está falando aqui não é uma projeção. O que a gente está falando aqui não é uma coisa que a gente está dizendo, a gente calcula que você vai conseguir faturar mais de 15 mil reais por mês. Não é um cálculo, não é uma projeção. Nós sabemos que esse método é para faturar mais de 15 mil reais por mês, porque a gente viu diante dos nossos olhos alguns alunos nossos da comunidade do Combo Rural executando essa mesma metodologia que a gente está falando aqui e conseguindo ter resultados expressivos. Pessoas comuns, pessoas reais, que assim como você, às vezes duvidou da possibilidade de conseguir esse tipo de resultado, mas conseguiram. Então, eu acho que a gente pode, Santi, citar alguns exemplos que, assim, né, aleatórios que vêm na nossa cabeça, porque hoje a comunidade do Combo Rural é uma comunidade que nós passamos aí 600 pessoas, tá? E em breve a gente vai ter 1.000 membros. Provavelmente a gente vai alcançar muito em breve 1.000 pessoas na comunidade do Combo Rural. E dentre essas pessoas, algumas pessoas conseguiram faturar mais de 15 mil reais por mês. Será que a gente conseguiria lembrar aqui alguns nomes e contar um pouquinho do caso deles? Hein, Santos? Se eu pedisse para você
citar 2, 3 nomes de pessoas que conseguiram faturar mais de 15 mil reais por mês? Olha só, é uma coisa muito legal também dizer que é simples, né, a gente executar esse método, mas não é fácil, né? Mas não é fácil, tá? Precisa que você faça a sua parte, faça a sua parte. E esses profissionais que a gente vai citar aqui fizeram a parte deles, muitas vezes, alguns deles partiram do zero, outros já trabalhavam com algum cadastro, outro eram aqueles profissionais de um cadastro só, mas entenderam principalmente como funciona a estratégia do combo rural e a estratégia de marketing e vendas, né? Então, posso citar aqui o Bruno, da Arotopo, lá de Minas Gerais, né? Que ele entendeu bem, né? Dentro da sua empresa, uma forma de se posicionar com o combo rural. E ele conseguiu se diferenciar no seu município, né? Ele conseguiu se diferenciar no seu município e nos primeiros meses ali já sentiu a diferença no seu faturamento. E hoje o Bruno ele está montando equipe de regularização, né? Então está crescendo a empresa dele, lógico pelo esforço dele, né? Mas é um dos profissionais que executam a estratégia do combo rural e faturam acima de 15 mil reais por mês com a regularização fundiária de imóveis rurais, né? Então é um dos casos que é possível de obter esse tipo de faturamento, né? Então, a gente, né, nós somos também, né? Então, se a gente conseguiu, meu amigo, pode acreditar que você também consegue. E é interessante, Santi, falar aqui, pessoal, Bruno Dayan, da Aratopo, lá de Minas Gerais, que faturou mais de 15 mil reais por mês, ainda fatura. Nós fizemos uma entrevista com ele, né? Nós fizemos uma entrevista com ele. Então, o que a gente está falando aqui não é o que a gente está dizendo. Ele que falou na entrevista. E você pode também, depois dessa live aqui, depois desse conteúdo, se você quiser, você pode conferir os estudos de caso do Combo Rural, que são ali as pessoas que a gente entrevista elas, principalmente para entender o que é que elas fizeram para conseguir ter resultados tão expressivos, tá? E né, essa atuação delas podem ocorrer em atualizações, em ajustes no método, que cada vez mais a gente vai deixando esse método mais assertivo e mais lapidado. Então, você pode conferir aí a entrevista que o Bruno Dayan fez para a gente, deu para a gente, né? E ele é um cara que fala muito bem, é um cara que sempre tem uma palavra muito interessante, principalmente do ponto de vista de empreendedorismo, que com certeza vai valer a pena você assistir o replay dessa entrevista. Tem outra também, lembrei agora aqui, que é legal, que é um exemplo de irmãos, né, que Sim. acreditaram no combo rural, que é o Antônio e a Zoraima, né, Sim. o Antônio e a Zoraima do interior da Bahia, né, de Irecê, aqui da Bahia. O Antônio é engenheiro ambiental, né, e ele fez ali a especialização em georreferenciamento. E ele acreditou logo de início, logo na estratégia do combo rural. E a Zoraima, né, que não tem nada a ver com a área, ela começou a entender do zero todos esses cadastros, né? E o Antônio ficou ali mais responsável pela parte de campo da empresa, né? E ela tomou conta ali da parte dos cadastros, né? Então ela partiu do zero ali a entender de CCIR, de TR, de QNI, né? De K, né? Então ela começou a entender muito bem isso e teve uma casadinha muito legal, né? Os irmãos que têm uma empresa e na jornada do combo rural conseguiram aí ter faturamento de acima de 15 mil reais por mês com a regularização fundiária de imóveis rurais, né? Então a gente fica muito feliz de acompanhar essa história. E nós temos também o próprio depoimento deles aí, né, do Antônio e da Zoraima também, né? Vocês podem encontrar aí no YouTube, e ela fala ali como saiu do zero realmente, né, para entender de todos esses cadastros e juntos ali na empresa deles conseguiu faturamento de acima de 15 mil reais por mês com a regularização fundiária de imóveis rurais. É muito legal, né?
colecionar todas essas histórias, né?